Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos treinar peças para essa prova, vamos ali nas minhas apostas, dentro desse concurso tão esperado por vocês. Um treinando peças exclusivo para o aluno CISC, para o aluno que vai ser aprovado nessa segunda fase. Gente, muito claramente eu vou falar com vocês que eu trouxe aqui enunciados de peça e trabalharemos com aquilo que a FGV mais vem se concentrando. Existe um assunto, inclusive, que ela está com um hiperfoco imenso. Há uma grande possibilidade desse assunto ser cobrado, e é por isso que esse é o objeto da nossa primeira tentativa de peça aqui junto com vocês, eu e você, você e eu. Vamos ao enunciado? Questão inédita. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por intermédio da Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, instaurou inquérito policial para apurar a atuação de uma sofisticada associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, com base de operações na cidade de Teresina, Piauí. O principal alvo da investigação é Ricardo Alves, vulgo Magnata. Durante 8 meses de interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente autorizadas, além de campanas e ações controladas, a equipe de investigação colheu elementos robustos, relatórios de inteligência, áudios e vídeos, de que Ricardo é o chefe da organização, coordenando a logística de recebimento de cocaína oriunda das fronteiras internacionais de redistribuição no Nordeste. Em diligências de levantamento patrimonial, o setor de inteligência da delegacia constatou que Ricardo Alves declara perante a Receita Federal atuar como motorista de aplicativo, possuindo uma renda lícita comprovada de R$ 5.000 mensais, não há registro de heranças, doações e seu nome. Contudo, a investigação revelou que Ricardo ostenta um patrimônio incompatível com sua renda, todo adquirido nos últimos 2 anos, período em que assumiu a chefia do tráfico local. Em seu nome, em sua posse direta, encontra-se uma mansão com um condomínio de luxo em Teresina, Piauí, avaliado em R$ 4.500.000, um veículo Porsche Cayenne do ano de 2023 de R$ 900.000, e uma lancha ancorada em Parnaíba, Piauí, avaliada em R$ 1.200.000. O relatório de investigação policial concluiu não ser possível, com os elementos atuais, vincular diretamente a compra de cada um desses bens a um carregamento específico de drogas ou um evento criminoso isolado, data a alta rotatividade financeira do tráfico. Contudo, a gritante desproporção entre a sua renda ilícita e o patrimônio acumulado é evidente, havendo fortes indícios que todo o acervo seja fruto da atividade ilícita continuada. Informantes noticiaram que Ricardo Magnata, desconfiado da movimentação policial em seu bairro, colocou a mansão à venda em uma imobiliária local com desconto para pagamento em dinheiro vivo e está tentando transferir o veículo de luxo para o nome de terceiros no Paraguai. Como delegado de polícia, presidente do inquérito policial, adote a medida cautelar mais adequada para garantir a impossibilidade do patrimônio desproporcional de Ricardo Alves. Fácil, fácil. Aí aqui, gente, é o seguinte, eu quero que vocês peguem papel, caneta nas mãos. A gente vai contar 15 minutos aqui na aula, eu vou ficar aqui com vocês, juntos com vocês, aonde vocês vão tentar fazer todo o esqueleto da peça que você acredita que é aqui, porque isso é o treinamento ao vivo, tá? O treinamento ao vivo envolve você fazer a sua parte e eu vou vir com a minha corrigindo, ok? A peça vai ficar na tela o tempo todo para vocês por 15 minutos. Esse espelho o espelho da peça vai estar no final da aula. Se você está assistindo essa aula gravada, você precisa fazer exatamente dessa forma para esse treinamento funcionar. Então, pega seu papel em branco, seu papel pode ser o seu notebook, eu não gosto, tá, de digitado, eu quero escrito. Agora, nesse momento, Alex, bota na tela e a gente vai contar 15 minutos que eu virei com gabarito.
Fácil, extremamente fácil. Quero ouvir você. Pra você e eu e todo mundo canta. Fácil, tá limpa, tá escancarada a peça. E assim, uma das minhas maiores apostas envolvendo a FGV, a prova dos senhores. Vamos lá? Vamos revelar qual que é aqui a peça? A gente passa, obviamente, obrigatoriamente, indubitavelmente, por 3 fases. Se não fizer as 5 fases. Se não fizer as 5, vai errar a peça. Primeira coisa que você faz é o quê? Olhar o comando da questão. Tá? O comando da questão fala o seguinte: como delegado de polícia, presidente do inquérito, adote a medida cautelar mais adequada para garantir a disponibilidade do patrimônio. Então, ela já te disse praticamente que ela quer uma medida cautelar de constrição patrimonial. Com isso, gente, só com esse comando, você já tira fora APF, auto de prisão, despacho de auto de prisão em flagrante, despacho pós-flagrante, relatório. Se ele não tivesse dito isso, muita gente faria relatório, estava certo? Estaria certo. Mas você vai retirando. Você vai retirando essas informações todas. Por quê? Porque ele falou a medida cautelar. Você tira qualquer coisa. Você tira prisão, porque ele quer a medida cautelar de constrição patrimonial. Quais são as medidas cautelares de constrição patrimonial que a gente tem? Busca e apreensão, sequestro, arresto, né? A gente até tem hipoteca legal, embora o delegado de polícia não represente. Mas a gente tem isso aqui, ok? Então, ele me contou a peça. Me contou. Eu só tenho que decidir qual das cautelares ali de constrição são. Mas o ponto número 2, que tu é obrigado a passar, é a fase. Se perguntar a fase, para quê? Para que eu possa retirar a possibilidade de APF ou de relatório, ou de despacho pós-flagrante. Como eu disse, o item 1, ele conflita com a possibilidade de você fazer qualquer uma das peças do item 2. Então, vai embora. A terceira coisa que você vai fazer é o quê? Tipificar. Aqui eu tenho tráfico de forma expressa, tá? Então, eu tenho aqui o artigo 33, ele chefia, né? O tráfico local. Então, e ainda tem causa de aumento por ser de ter internacionalidade. Ai, prof, eu achei que era competência da PF, saí viajando, remeti os autos para a Polícia Federal. Gente, é competência da PF, é lógico que é. Mas se a sua banca está falando que você está no Piauí, vai fazer isso aqui, você não vai fazer? Vai. Isso aqui foi um erro gravíssimo, era para não ser internacionalidade. Era oriunda de fronteira interestaduais, só que aí o corretor foi lá e corrigiu, tá? Para internacional, mas é interestadual, que aí teria a causa de aumento do artigo 40 da Lei de Drogas, quando o tráfico é interestadual. Prof, eu vi ali que ele querendo vender esses valores, eu coloquei ali uma lavagem de capitais também. Tá, pode forçar, é uma forçação de barra você entender que já tem elemento para 9.613, mas errado você tá? Claro que não. Claro que não, você vai forçar tudo que tiver. Essas tipificações já te fazem red flags de uma cautelar de constrição patrimonial? Nenhuma específica, né? Nenhuma específica. O quarto é, tem autor solto? Pô, tem, né? A gente tem o Ricardo Alves, não está falando que ele está preso, nada disso. Inclusive, e tem a associação criminosa voltada ao tráfico interestadual, tá? Eu esqueci de colocar. Artigo 35, 33, 40, blá, blá, blá. Tem interceptação telefônica, telemática, só que tudo isso já foi feito, né? Quem pediu prorrogação dessas medidas, nada que ver, tá, gente? Tudo já foi feito. Aqui ele está solto, sabe? Se fosse para você fazer uma prisão, qual prisão seria? Vamos fazer esse teste? Se fosse para tu pedir uma prisão, qual prisão seria? Vamos ver aqui. Primeira pergunta. Está no rol da temporária ou da 8.072? A resposta é sim. Só que aí você faz a segunda pergunta quando a resposta é sim. Qual que é a segunda pergunta? O enunciado diz expressamente
sobre a medida para a continuidade da investigação? A resposta é não. Quando a resposta é não, você faz uma nova pergunta. O enunciado dá a entender que a investigação acabou? Pô, já foi feito relatório de inteligência, relatório de não sei o quê, já sabe o patrimônio, já sabe tudo. Sim. Então, qual seria a prisão aqui, gente? Preventiva. Mesmo estando no rol da temporária, mesmo estando no rol da 8.072 de 90, né, sendo um crime equiparado a hediondo, a investigação não está falando que a investigação... Inclusive, fica assim, ó, fica concluindo, conclui. Tem mais nada para fazer. Isso aqui, na verdade, se não tivesse essa determinação, era um relatório com as medidas cautelares e tchau e benção. Tá? Que pode ser uma grande aposta para a tua prova. Ok? O quinto é o hack. Eu vou pedir a prisão, gente? Não, não vou por causa do quê? Do comando da questão. Então, o comando da questão mina, eu pedi a preventiva. Professora, no medo, eu pedi. Tudo bem, eu te entendo. Mas não precisava, ok? Hacks. Qual que é o meu grande hack aqui? Eu tenho os bens móveis e eu tenho bem imóveis. Produto ou proveito do crime? Pelo jeito aqui, proveito. Produto e instrumento do crime é a droga e a venda e o dinheiro oriundo dessa droga. A ideia aqui é que eu tenho proveito do crime. Só que esse proveito do crime, ele não ficou o quê? Esclarecido. Está dizendo que, na verdade, esse proveito de crime, ele vem deduzido. Porque a aparência é de bem lícito, não é isso? Aparência de legalidade, aparência de legalidade. Mas eu acho que não é legal. Por quê? Porque o ganho patrimonial declarado dele é incompatível com a evolução patrimonial. O hack é evolução patrimonial incompatível. Quando eu falo de evolução patrimonial incompatível, eu não vou atingir nem produto, nem instrumento do crime. Eu vou atingir bens que podem ser lícitos ou podem ser compreendidos como proveito do crime. Eu estou atingindo bens legais, bens que eu não consigo demonstrar a existência de ilegalidade na sua o quê? Na sua compra, na sua existência, nem nada. Eu só tenho uma evolução patrimonial incompatível. Quando eu tenho evolução patrimonial incompatível, existe uma medida que me permite acessar, apreender esses bens, ainda que de origem ilícita, ou que tenham o quê? Uma dedução de licitude. Eu estou deduzindo que ele é lícito na mesma medida que eu estou deduzindo que não me parece lícito, tá? Nesse caso, eu estou falando do quê? Eu estou falando do chamado confisco alargado. O confisco alargado, ele está, ó, na sua banca, piscando. A sua banca adora confisco alargado. A gente tem, portanto, a possibilidade de confisco alargado, previsto no artigo 91A do Código Penal, que é um efeito da condenação patrimonial. Atingindo os bens em tese lícitos, mas que não acompanha, que não há evolução patrimonial compatível. Oi, gente. Só que o confisco alargado, senhoras e senhores, ele é um efeito da condenação, certo? Certo.
Como a FGV poderia cobrar na sua prova, assim como cobrou na prova da Defensoria Pública, como cobrou na prova do Tribunal de Justiça, como vem cobrando repetidamente. E aí? Como que é o movimento em que eu adianto um efeito da condenação? Por meio de uma cautelar. Eu vou cautelarmente adiantar um efeito da condenação, que vai ser por meio de, se não é nem proveito, nem produto, nem instrumento do crime, se é algo que seria proveito ou, em tese, bens lícitos, incompatíveis, a minha medida se chama sequestro alargado, entendimento do STJ e que caiu nas provas da FGV muito. Então, você vai fazer uma medida de sequestro alargado que envolve um bem móvel em Teresina, um bem imóvel em Teresina, um veículo, que é um bem móvel, que está avaliado em 900 milhões, e mais um bem móvel, que é uma lancha, lá em Parnaíba, Piauí, no valor de 1.200.000, ok? Então, aqui seria o confisco alargado por meio da cautelar, que se chama sequestro alargado. Importante lembrá-lo, senhores, que na prova da Defensoria, quando a FGV perguntou sobre o confisco alargado, ela também perguntou sobre o confisco por equivalência. Que também poderia claramente ser objeto aqui da prova dos senhores. Previsto no artigo 91, parágrafo 1º e 2º do CPP, do Código Penal, desculpa, também é um efeito da condenação. Que atinge o patrimônio lícito ou com aparência de lícito do investigado, quando o patrimônio ilegal está inalcançável. Seja porque ele está no exterior, seja porque ele foi lavado e virou criptoativos e sumiu, seja porque ele perdeu esse patrimônio, por algum motivo ele escondeu, também escondido, que a polícia não acha o patrimônio ilícito. Por exemplo, o cara cometia estelionato, golpe do falso advogado, pegou 5 milhões, pegou esses 5 milhões, lavou esses 5 milhões, converteu em criptoativos e pulverizou. A polícia não acha os 5 milhões. Mas ele recebeu uma herança no valor de 3 milhões. A herança, bem lícito, do pai dele, que, sei lá, era juiz, sei lá, inventa um negócio aí. Cara, lícito, legal, Jenny. Eu posso pegar os 3 milhões de herança dele? Posso. Por meio de confisco por equivalência. O patrimônio ilícito equivalente ao ilícito que ele sumiu, que ele escondeu, que ele ocultou, que eu não alcanço. E aí, obviamente, da mesma forma, esse confisco por equivalência no âmbito das peças para delegado de polícia vai se dar por meio do sequestro por equivalência. Então, é o alargado, que é do 91A, é só você decorar, 91A de alargado. E o outro é por equivalência, 91 parágrafo 1º e 2º, que é quando ali o patrimônio está o quê? Sumiu e eu preciso de algo equivalente que substitua o que você perdeu. Tipo, você perdeu minha blusa, então você me dá a outra blusa sua. Ok? Combinado? Como que fica a peça do sequestro alargado, gente? A sua base legal vai trazer o 144, parágrafo 4º da CF, ok? Se tratando da PC Piauí, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 2.830, e a gente tem lei estadual, pessoal, temos o artigo 14, incisos 2 e 9, ou pode botar só em incisos, da Lei Complementar
37 de 2004. Ok? Você vai botar isso. É juízo das garantias? Vamos ver aqui. Não tenho nada que afastaria o juízo das garantias, eu não tenho um juízo prevento, não é violência doméstica, não é tribunal do júri, então vai para o juízo das garantias, onde eu vou citar o terceiro B do CPP. Fundamentação, artigo 91A do CP com o 125 do CPP e também o 132 e, claro, se tratando de bem imóvel, aqui tá assim, é o 7 e o 127. Então, os 91A com 125 fazendo a fundamentação genérica e os dispositivos específicos, que trazem o 127 e o 132. Prof, mas estou falando de drogas, eu não tenho mais um dispositivo específico? Tenho. O 60 dá 11.343. Olha o tanto de artigo, galerinha, na fundamentação desse seu sequestro alargado. Olha o tanto de artigo. Como que fica, prof? Ao juízo da vara das garantias da comarca de... Vamos ver se ele me deu uma comarca, se ele me deu uma cidade. DPRE, tal, não falou. Com base nas operações da cidade de Teresina, Piauí. Então, ele me deu a comarca onde está dando as investigações. De Teresina, Piauí. Me deu o número do inquérito? Não, mas eu vou colocar aqui. Inquérito policial, número, deixa em branco, ponto. Investigado. Me deu o nome do investigado? Oh. O que isso acontece? Me deu o nome do investigado? Deu. Qual que é o nome do investigado? Ricardo Alves, vulgo Magnata. Então, vem aqui, ó. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por seu delegado. Que garrancho, professor. Vai catar coquinho? Você tem que fazer prova de peça assim, ó, com o último segundo de prova de polícia. Subscritor vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência com fulcro nos... Vem os artigos. Artigos 144, parágrafo 4. É para doer a mão de escrever. Representa com base nos artigos, vamos lá, 91A do Código Penal, é meu específico. O que mais? Tem o bem imóvel e imóvel? Tem, então. Artigo sequestro, vai ser o 125, agora do CPP. Tem o bem imóvel e imóvel? Tenho. Apresento os artigos específicos dele. Artigo 127 do CPP para o bem imóvel. Artigo 132
do CPP para bem imóvel. E eu tenho uma lei específica aqui, em algum lugar? Tenho. Porque eu estou falando de tráfico de drogas. Artigo 60 da Lei 11.343 de 2006. Pronto. Olha o tanto de artigo. Representar com base nos artigos 91A do CPP. Artigo base, se é sequestro, 125, artigo base. Se for bem móvel, aqui ó, a minha mão, bem móvel é um M assim ou um 3 aqui. Bem móvel, 132. Bem imóvel, o 127, ok? Tem um artigo específico pelo crime que eu estou investigando? Tenho, o 60 da 11.343 de 2006. Prof, eu coloquei lavagem também aqui na minha tipificação, ali na hora que a gente estava conversando, lembra? Que eu coloquei lavagem? Pô, se você colocou, além do tráfico, a lavagem, você teria que citar o quarto A também, da Lei 9.613. Então, se você colocou, tinha que botar aqui também o quarto A da Lei 9.613 de 98. Ok? Beleza. Aí você continua. Pelo sequestro alargado de bens móveis e imóveis pelos fatos e fundamentos abaixo. Aí vem a estrutura da peça. Gente, qual a estrutura? Fatos. Então, vem fatos, você não inventa muito. 2, fundamentos. Toda cautelar tem quais fundamentos, pessoal? Toda cautelar vai ter o quê? Vai ter requisitos cautelares e a própria admissibilidade, porque você está falando de uma medida de confisco adiantada para um sequestro. Você não concorda comigo que você tem que ter abrir um tópico de admissibilidade? Como você faz com a preventiva? Como você faz ali na necessária apresentação dessa medida? Aqui, ó, requisito de admissibilidade, 91 caput, explicar que o produto ou proveito do crime não é encontrado. No caso, como a gente está falando de requisito do 91A, alargado, não é que ele não é encontrado, é que se trata de um patrimônio de bens equivalentes alargado. Aqui está o requisito do sequestro por equivalência, gente, está errado. Como vou até fazer aqui, ó. 2, fundamento. 2.1. Admissibilidade. Dois pontos. Conforme o artigo 91A do Código Penal permite que medidas constritivas patrimoniais possam recair sobre os bens, em tese, lícitos do investigado, quando a sua evolução patrimonial não, quando é compatível com seus rendimentos legais conhecidos. Ok? Então, 2.2. Fundamentos cautelares agora.
Aí sim. Aqui tá certo. Fomos comis delicti, indício de autoria e prova de materialidade de crime com pena máxima superior a 6 anos, porque está dito isso no 91A, que eu tenho que apresentar um crime com pena máxima superior a 6 anos. Periculo in mora, argumento, né, que os bens não foram bloqueados, ele vai vender, ele já colocou à venda, ele está tentando transferir. A adequação da medida eu sinto 282 do CPP e venho para o pedido. Antes exposto, peço sequestro de bens, repito os artigos. Peço para usar o sistema Renajude, Cisbajude, CNIB, para a indisponibilidade imediata dos bens. Oficio o cartório de imóveis em relação à mansão que está lá em Teresina. Se tratando do veículo da Porsche, oficio o Detran para a sua inscrição, tá? De certa forma, beleza? No que se trata, inclusive, a possibilidade de você comunicar a inscrição dentro da matrícula, tanto do imóvel quanto do veículo. Determino que a medida seja cumprida sem oitiva da parte contrária, manifestação prévia do Ministério Público, decretação do sigilo da medida, inclusive para o advogado, conforme artigo 7º, parágrafo 11º do Estatuto da OAB, decretado o perdimento definitivo, conforme o artigo 91A, ao final. Temos em que? Pede deferimento, local e data, delegado de polícia, matrícula é optativo, não é sempre necessário botar. Ok? Tamo junto? Peça fácil, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso treino. Um beijo, até a próxima.